Boa tarde. Esse é o nosso trabalho do projeto PIC, Vida e Carreira. Nós somos do segundo período do curso de Medicina Veterinária do UNES. Os integrantes do grupo são Mirela Andrade Fonseca, Fernanda Campedelli Machado Alves, Maria Vitória de Almeida, Débora Juliene Pereira Lima, Alexandra Aparecida de Oliveira Cruz e Matheus Garcia Almeida. Você sabe o que são soft skills? Bom, soft skills são habilidades comportamentais que nós desenvolvemos e devemos aprimorar durante a nossa vida profissional. Quais são as soft skills que você considera relevantes para a atuação do profissional do seu curso? Ter um raciocínio lógico, uma boa comunicação, flexibilidade, um raciocínio também crítico, inteligência, paciência também é muito fundamental, entre outras. Por que você considera essas soft skills importantes para o profissional do seu curso? Porque nós dependemos de uma boa comunicação com os tutores, né? Porque os pets, eles não falam com a gente, né? Então essas habilidades são fundamentais para você elaborar um diagnóstico correto e ter uma boa relação com os tutores, principalmente. Quais os conselhos que você deixa para os futuros profissionais do seu curso? Que eles trabalhem bem essas habilidades, né? Pois essas habilidades serão fundamentais para um bom desempenho profissional aí durante a vida desses novos profissionais que vão saindo aí. Você sabe o que são soft skills? É um termo em inglês que se define habilidade de comportamento, então são maneiras de interação entre as pessoas, um termo de RH, normalmente utilizado em interações sociais humanas. Quais são as soft skills que você considera relevantes para a atuação do profissional do seu curso? Paciência, ter boa desenvoltura, conseguir ter raciocínio lógico, crítico, né, principalmente em situações de emergência, que o paciente depende disso, aprimorar determinados comportamentos, inteligência. Por que você considera essas soft skills importantes para o profissional do seu curso? É uma carreira muito difícil, a gente depende de tutor, a gente depende de fatores externos, então a gente precisa ter realmente desenvolver essa questão de habilidade para conseguir trabalhar, ter sucesso, conseguir desenvolver situações de emergência ao longo da rotina. Quais os conselhos que você deixa para os futuros profissionais do seu curso? Tenha paciência, trabalhe o que for melhor em você, invista em curso, carreira e principalmente em comunicação. Boa tarde, hoje nós vamos dar início à gravação do projeto PIC, Vida e Carreira. Vamos conversar um pouquinho com o professor Vinícius aqui. Vinícius, pode se apresentar, por favor? Oi, Matheus, boa tarde. Bom, meu nome é Vinícius Nogueira, eu sou médico veterinário formado pela PUC Minas, em Poços de Caldas. Formei em 2012, terminei minha graduação. Depois, 2014 e 2015, eu fiz residência em clínica médica e cirúrgica de ruminantes, na FZE e na USP em Pirassununga. Depois eu entrei no mestrado, fiz mestrado em reprodução animal pela FMVZ também, na USP, lá em Pirassununga também. Aí depois eu saí, voltei para Campestre, para minha cidade, e eu trabalhei 3 anos e meio na prefeitura aqui, e agora estou terminando uma pós-graduação em Medicina Veterinária Legal, devo terminar nos próximos meses aí, e atualmente eu estou como professor aqui no UNES, né, dou as disciplinas mais para o final do curso, as disciplinas voltadas para produto de origem animal, então processamento, inspeção de produtos de origem animal, e também clínica médica, clínica cirúrgica de grandes animais, de ruminantes, mais voltado para ruminantes, e bovinocultura também. E agora, a partir do ano que vem, eu vou começar o doutorado também na UFLA, né? Passei no processo seletivo agora. Então, várias coisas aí que eu já fiz e estou fazendo, né? Parabéns, que a lista é grande, é para poucos. Então, Vinícius, dando início à nossa entrevista, você sabe ou já ouviu falar do que são soft skills? Então, Matheus, hoje em dia vai surgindo vários termos, né? Não hoje em dia surgem os termos, mas aparecem vários termos para coisas que a gente sempre fez, né? Que no caso, soft skills seriam aquelas habilidades que a gente não consegue, que a gente não aprende, não são habilidades técnicas, né? Que são mais habilidades comportamentais e que a gente não aprende na faculdade e que a gente, na verdade, assim, a gente
aprende, mas não é ensinado na faculdade, né? E eu acho que a gente aprende muito no decorrer da vida mesmo, né? Da carreira ou da vida mesmo. Perfeito, exatamente. E você, como médico veterinário, né, quais soft skills você considera relevante para a nossa vida profissional? Matheus, nossa, teria muitas coisas para eu poder comentar sobre isso, mas muitas vezes a pessoa fala que faz veterinária por amor aos animais, né? Eu concordo e discordo disso. Óbvio que a gente tem que gostar dos animais, né? Senão a gente não queria trabalhar, não iria querer trabalhar com animais. Mas fazer veterinária não é só animal, né? A gente não vai estar trabalhando somente com o animal e muitas vezes a gente nem trabalha diretamente com o animal. Então, o amor pelos animais ele deve existir, mas não basta, né? Só ele não basta. Então a gente tem que, nossa, né? Como eu comentei, a gente faz veterinária não é para trabalhar com o animal necessariamente. Então a gente tem que saber essa convivência com o ser humano, essa convivência com o tutor, com o proprietário, né? Enfim, chamar de várias da forma que a gente quiser chamar a pessoa que está levando o animal para ser atendido, ou muitas vezes a gente trabalhar com produtos de origem animal. Então eu não trabalho com o animal diretamente, eu trabalho com o produto daquele animal, né, que gerou a partir daquele animal. Então eu vou estar trabalhando com a saúde humana. Então eu tenho que saber, né, e depois vamos puxando um pouco para o meu lado, na parte da docência. Então, tem que ser uma pessoa que tem que saber se comunicar, né, para poder passar para frente. Ah, mas eu não quero ser professor. Tudo bem, mas você vai fazer atendimento. Se você fizer atendimento, você precisa saber se comunicar para passar para o tutor ou para o proprietário o que você está fazendo ali. Se você for um representante comercial e precisar vender um produto, né, você precisa saber se comunicar para falar daquele produto. Enfim, a parte da comunicação, ela existe, tem que ser, né, feita. Vamos pensar, a gente tem que aprender a tomar muita decisão. Muitas vezes você tem que tomar decisão sozinho e muitas vezes essa decisão ela tem que ser tomada num momento que está totalmente sob pressão, né? Vamos pensar num atendimento do animal, numa cirurgia, né? Você está fazendo uma cirurgia, quando vê no meio daquela cirurgia você precisa... Porque vamos pensar assim, que eu estava falando da faculdade, né? A faculdade te ensina a fazer a cirurgia, só que chega na hora do vamos ver ali, né? No ao vivo, você está fazendo a cirurgia, só você por você. Você é o responsável por aquilo. Acontece uma coisa diferente no meio daquela cirurgia, a decisão que tem que ser tomada ali é sua e você está atuando sob muita pressão, porque tem uma vida ali, né? E uma vida que, aquela vida é a vida, ela faz parte da vida de alguém, né? Mesmo sendo animal, a gente tem que pensar muito nisso. E assim, uma coisa que eu pego muito no pé dos alunos, que é a parte de saber criticar as coisas, é eu saber ouvir de uma pessoa falando uma coisa e eu falar aquilo é verdade ou aquilo é mentira. Não sei, eu ir atrás, né? E eu saber ser crítico em relação àquilo. Então, sempre perguntar, sempre duvidar de tudo. É uma coisa que eu não era assim e eu aprendi com o tempo, é o que eu te falei. Os soft skills, que são habilidades comportamentais, a gente vem com o tempo conseguindo isso. Mas o principal que eu acho, né? Estou alongando demais a minha resposta aqui, mas o principal que eu acho é a parte da palavra que surgiu, né, que está muito na moda hoje, que é a empatia, mas é você se colocar no lugar do outro, você não somente se colocar no lugar do outro, mas você imaginar o que você faria com base no que o outro está passando. E isso na veterinária existe muito. E na docência, dentro da veterinária, é o que eu mais estou passando hoje, né? Principalmente de ir atrás e procurar entender o aluno, quem é o aluno, e se você está fazendo um atendimento, quem é o tutor, quem é o proprietário, por que ele trouxe aquele animal até você, o que ele passa na vida dele. Acho que, enfim, né, falei muito, são muitas coisas, mas eu acho que são coisas que a gente desenvolve também no decorrer do tempo aí. Então, Vinícius, acabou que até a próxima questão já ficou bem resolvida. Respondi um pouco. Já justificou, né? Que a próxima questão seria por que você considera essas habilidades importantes, né? Sim. Mas já justificou a questão da humanização, né? Principalmente sim. a questão da comunicação, porque a gente conversa com o bicho, mas o bicho não tem como responder pra gente, né? A gente tem que comunicar. Exatamente. A empatia, né? Eu não posso ser um bruto também, né? Questão da empatia. E o senso crítico, que na nossa profissão, que como é uma profissão que lida nessa parte da biologia, a gente tem que sempre estar criticando muito, porque na biologia nada é fechado, né? Sempre são vários caminhos, né?
Sim, sim. Não é que a gente vai duvidar de tudo, mas uma coisa que eu gosto, Matheus, é de saber entender o porquê que aquilo está acontecendo, ou por que aquilo aconteceu. E eu gosto muito de explicar, né? Não é à toa que eu sou professor, mas eu gosto muito de explicar as coisas. Então, qualquer pergunta que você me faça relacionada a qualquer coisa, eu quero tentar te explicar o porquê daquilo, né? Então, eu acho que isso é uma forma da gente fazer a pessoa não somente receber a resposta e acabou, né? Acho que a gente tem que, enfim, uma coisa que é minha, mas é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Sim, a questão do senso crítico, para ficar sempre bem claro o porquê daquilo, né? Até porque na nossa Sim, profissão sempre vai aparecer uma coisa nova, né? exatamente. E isso nos leva até a última questão, né? Que seria qual que é o conselho que você deixa para os futuros profissionais do curso, né? Você como professor, eu acho que vai ser o melhor para responder isso. Nossa, se for falar de conselho que eu tenho que deixar para vocês, meu Deus, é tanta coisa. É tanta coisa. Mas, Matheus, são muitas coisas que a gente pode falar, mas a gente. É aquela velha história, né? Conselhos, e se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas, assim, é vocês aproveitarem o momento que vocês têm. Aproveitarem o momento que vocês estão, né? E a gente vem de um momento muito difícil. E é o que eu sempre comento, que esse momento que a gente está passando pela pandemia é um momento muito difícil para vocês, alunos, mas vocês podem ter certeza absoluta que é muito mais difícil para a gente. Muito mais difícil para a gente, porque a gente tem que nos adequarmos a tudo. E eu não conheço quem está aí do outro lado, né? E eu gosto muito de conhecer. E eu vejo ou uma imagem ou eu vejo um vídeo só, né? Uma gravação aqui que não, na verdade não é a realidade da pessoa. Assim como vocês também não me conhecem, né? Não nos conhecem, professor. Mas assim, o que eu posso passar para vocês, principalmente nisso, aproveitem tudo que vocês conseguirem aproveitar durante a graduação agora. Ah, eu estou numa pandemia, eu não consigo pegar aula prática. Estuda, aproveita e se entupa de teoria. Porque na hora que você chegar na prática, você já sabe, né? Você sabe o que fazer ali. E além disso, né, falando de teoria e prática, mas é a gente aprender a ter, eu acho que o senso crítico, Matheus, nessa formação de vocês, é o senso crítico, é a habilidade de se colocar no lugar do colega e principalmente se colocar no lugar do professor. Eu acho que o resto, aos poucos, eles vão se desenvolvendo, né? Mas isso daí são coisas que a gente tem que correr um pouco atrás. Não são coisas que nascem com a gente, né? Então a gente tem que correr um pouco atrás disso. Há pessoas que têm um pouco mais de facilidade numa questão A, outras na questão B. E, por exemplo, se você tem dificuldade na A e tem facilidade na B, não deixe a B de lado, mas estude muito mais a questão A, entendeu? Então, corra atrás disso. Eu acho que, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que é isso daí que a gente tem que fazer. Não parar no tempo, né? Sim. A curto modo, né? Aprender com as dificuldades, Matheus. Aprender com os erros, mas uma coisa que eu ouvi esses dias num podcast do professor. Oh, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Né? Do Cortella. Cortella. Nossa, não podia esquecer dele. Mas, assim, uma coisa que eu ouvi no podcast dele é que nós errarmos é completamente normal, né? Mas vamos errar o mesmo erro somente uma vez, né? Óbvio. E eu vejo muitas vezes por aí, e principalmente agora falando de aluno, é o aluno errando e errando de novo, errando o mesmo erro mais de uma vez. Aí isso daí eu já acho que é burrice, né? Então a gente tem que errar, como diz o ditado, errar é humano, mas é com o erro que a gente aprende. Então a gente tem que sim aprender com os nossos erros. Eu aprendo muito com os meus erros. Não vou dizer que eu não erro, eu erro muito menos do que eu errava, porque eu não estou errando os mesmos erros, né? Hoje são erros diferentes. Mas eu acho que, enfim, né, tentar melhorar tudo isso, estudar, nunca parar de estudar, porque a gente nunca vai ter como parar de estudar. Mas eu acho que é isso, Matheus. A questão do erro, né? É aproveitar o erro para se tornar melhor e não Com deixar certeza. o erro te puxar para trás. Com né? certeza. Em todas as coisas que você faz, Matheus, eu tô falando você assim, você, qualquer pessoa, uma coisa que eu faço todos os dias na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro aqui, eu não reclamo de nada que aconteceu mais na minha vida. Eu tive algumas perdas na vida de familiares, e agora nos últimos tempos, que me fizeram pensar nisso, sabe? Na hora que eu deito a cabeça no travesseiro, eu pensar assim, nossa, eu posso pensar, meu dia hoje foi
tudo errado, mas eu não reclamo. Eu falo, o que eu vou tirar disso agora, né? O que amanhã eu posso fazer diferente para não dar errado o que deu errado hoje, mas o que eu posso tirar de bom do que deu errado? Alguma coisa boa ali eu sei que vai ter. E a gente consegue achar. É só a gente parar de culpar o erro e que a gente consegue encontrar o que tem de bom ali. E isso vale para qualquer área da nossa vida. Isso vale para a vida, né? Não parar no Exatamente. tempo e crescer com nossos erros. Sim, Sempre. com certeza, com certeza. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Vinícius? Nossa, Matheus, se deixar, eu vou ficar o dia inteiro falando. Mas eu acho que não, acho que tá tranquilo. Acho que eu consegui dar uma resumida assim no que eu queria, no que eu pensei aqui para falar. Acho que Certo. é isso Então, mesmo. agradeço muito sua participação, certo? Em nome de Imagina, todo o meu grupo, tá? imagina, Muito obrigado e uma boa tarde. imagina. Boa tarde também, Matheus. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre as conclusões que eu e meu grupo tiramos a respeito do projeto do PIC. Tudo que vai ser falado assim aqui nesse vídeo foi falado com base num texto que foi redigido pelos integrantes do grupo, que foi um senso comum entre nós sobre as conclusões retiradas a partir do trabalho que realizamos. Como podemos observar nas entrevistas, os profissionais enfatizam muito a importância de uma boa comunicação e de um bom senso crítico para com a nossa profissão aí, que estamos estudando para poder desempenhar. Esses dois pontos são muito importantes, porque a gente talvez entre numa faculdade de veterinária imaginando que a gente vai trabalhar com bicho, então talvez a gente possa acabar esquecendo um pouco sobre essa parte da comunicação, sendo que a comunicação com o tutor é algo muito importante na profissão. Então é muito interessante a gente ter esses profissionais aí que já estão há algum tempo na profissão, falando sobre isso, todos falaram sobre essa importância da questão da comunicatividade, né, entre profissional e tutor, né, então é um ponto a ser explorado que a gente pôde aprender através do trabalho, e o senso crítico, né, que é muito importante dentro da área da biologia. Isso só reforça mais o quanto ele é importante, pois a biologia, ela não é algo estagnado, né? Ela é algo que flui. A gente pode observar um exemplo atual, as mutações do Covid. Então, dentro dessa situação de biologia, né, estudando os sistemas biológicos dos animais, existem inúmeras possibilidades. Então, é muito importante a gente ter o senso crítico para a gente compreender melhor aquilo que a gente está fazendo e resolver melhor aquela situação com a qual nós estamos lidando. Eu queria agradecer a todos que tiraram um pouco do seu tempo para estar assistindo esse trabalho, né? Foi uma experiência muito interessante para mim e para todo o meu grupo estar realizando esse trabalho. A gente conseguiu tirar bom proveito do trabalho. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia.